Meu irmão e irmã, a paz de Cristo, tudo bem com você? Fico muito contente em te ver por aqui. Esse é o nosso canal do YouTube, Todas as Respostas Católicas. E para que o YouTube divulgue nas pesquisas realizadas o nosso conteúdo, para que possamos evangelizar mais e mais e mais, inscreva-se, confirme aí, tá? Deixe like, comente, coloque aí a sua opinião, é importante esse engajamento, essa interação. Compartilhe com outras pessoas, inclusive ative o sininho para que todos que pesquisam, inclusive vocês, recebam as mensagens dos nossos novos conteúdos. O tema de hoje é sobre confissão. Só que antes, para explicar sobre confissão, eu lembro que Pedro, através de Jesus, recebeu a responsabilidade de cuidar de seus cordeiros, seus filhos, das obras de Deus. Vamos para esse primeiro passo. Antes de falar sobre confissão, é necessário trilhar esse caminho. João, Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Olha o tamanho da responsabilidade então atribuída a Pedro por Deus, através de seu filho Jesus. Em continuidade ao cuidado que Pedro deveria então e sempre teve conosco, nosso Senhor diz lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Através de Pedro, que cuida dos cordeiros, recebendo tal responsabilidade, é fundada a Santa Igreja Católica, através de Pedro, ou seja, a igreja ela nasce católica, apostólica. E em um dado momento, o próprio Pedro, ele mesmo ratifica a sua autoridade dada por Deus, através de seu Filho Jesus, o Cristo. Pedro então reconhece isso, que consta lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Responsável então pela igreja fundada por Cristo, eis aí o nosso primeiro Papa, responsável por cuidar dos cordeiros, tendo através de Jesus Cristo a fundação ali da igreja que nasce católica. E daí então, depois dos apóstolos receberem a ordem de Jesus, lembram disso? Para que eles fossem pelo mundo inteiro, pregassem o Evangelho a toda criatura, e para que, crendo, todos sejam todos batizados para a salvação. Esses apóstolos, ao longo desse percurso, nomeiam discípulos, o que podemos confirmar também no livro de Atos dos Apóstolos. Olha só que rico esse trecho. Capítulo 13, versículos 3 e 4. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram, enviados assim pelo Espírito Santo. Esses então, gente, numa sucessão hierárquica, com a autoridade de Jesus, eles nomeiam presbíteros em cada uma das igrejas que foi fundada por Cristo, através de Pedro. Por isso nós estamos tentando fazer esse resumo para tentar explicar que caminho foi esse, a importância de cada momento, de quem foi Pedro, para explicar o significado de confissão. Eis a passagem bíblica: fortalecendo os discípulos e encorajando-os, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Eles o encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Está lá também, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. Presbítero, no dicionário, significa a pessoa que ministra os sacramentos de uma igreja. Nesse caso, padre, sacerdote, está lá, com as mesmas palavras no dicionário.
que optam inclusive, ou seja, esses padres, esses sacerdotes, pelo celibato. Eles abdicam de casamento, dedicando-se apenas à igreja, a Deus, durante toda a vida. Bonita a caminhada, né? É uma entrega. Isso consta lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 12. Alguns são eunucos, ou seja, castos, optam pela castidade, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Isso é vocação, um chamado de Deus, é obra do nosso Senhor. Enfim, toda essa explicação, todas essas passagens bíblicas foram importantes, foram necessárias para a gente chegar aqui nesse trecho, para mostrar que um sacerdote instituído, ordenado, ele tem a autoridade, não como homem, mas como discípulo, sucessor na igreja fundada por Cristo, para receber a confissão dos fiéis, atribuindo penitência ao final, como consta no livro de João, capítulo 20, versículos 21 ao 23. Jesus disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Como é bonita a nossa igreja. No nosso próximo vídeo, trarei a passagem que evidencia a importância da penitência por conta de pecados. É isso mesmo. Penitência é bíblico. Um forte abraço, pessoal. Santa Igreja Católica.